Bom dia, bom dia, bom dia. Nesta manhã, né, nebulosa, nessa manhã, digamos assim, meio carrancuda, né, gente? Então, assim, se o dia se mostra carrancudo, cabe a gente dar um sorriso e transformar ele também num dia sorridente, né? Pessoal, hoje a professora Sheila, a nossa escritora, a professora Sheila, ela não pôde estar aqui conosco, porque a gente teve um evento esse final de semana e ela teve que comparecer aí a uma entrevista, né? Convocaram ela, na verdade, né? Professora Sheila, sucesso aí, que tudo dê certo aí, que a gente continue aí recebendo vários e vários convites. Pessoal, quero agradecer, né, a todos pela presença no nosso evento do lançamento do livro lá no Aristocrata Clube. Foi um sucesso maravilhoso. Nós conseguimos aí acolher as pessoas nos acolheram. Foi assim um sucesso absoluto. Gratidão a todos que compareceram, todos que de alguma maneira, mesmo não comparecendo, emitiram vibrações mais que positivas para nós. Deu muito certo, viu, gente? Muito obrigada. E vamos aí aos nossos informes, né? Pessoal, a gente tem um canal no YouTube, né? Esse canal começou no primeiro semestre do ano passado e esse canal traz aí a nossa ideia inicial, a ideia desse programa. Ele traz aí a apresentação do programa. Vou fazer uma retomada breve aqui para vocês do que contém esse canal. Então, assim, nós temos lá o objetivo. Qual a razão de existir esse programa? Por que existe esse programa chamado Desvendando a África do Brasil? A gente tem apenas a ideia de falar da questão da africanidade brasileira? Não. Né? Nós trabalhamos com várias vertentes que envolvem a identidade brasileira. Então, assim, nós, o Brasil, temos aí uma riqueza fora do comum, né? E essa riqueza, ela provém em todos os sentidos, o sentido econômico, o sentido social, né? Mas particularmente, eu acho que o mais rico no Brasil é a questão humana, né? É a identidade humana que o brasileiro tem e que ele vai adquirindo a cada dia que passa. Porque a identidade é algo inacabado, é algo que, olha, ela não para, ela é volátil, né? Então aqui, né, eu agora, Damares, nesse momento eu sou eu, daqui a um minuto eu já não sou mais, não sou a mesma, né? Nenhum de nós é o mesmo, né? A gente vai vendo, você se olha, faz como é que eu diria, uma reflexão de como você era 10 anos atrás. Inclusive tem uma música que eu gosto muito do Oswaldo Montenegro, que ele traz essa reflexão, né? Como é que você era 10 anos atrás, né? Quantos defeitos você tirou e era o melhor que havia em você, né? Sanados com o tempo. Então, assim, essa diferença, essa mudança de identidade é volátil, é inerente ao ser humano, é uma característica humana. E no Brasil, voltando ao nosso tema aqui principal, ela é fantástica, né? Porque, conforme a gente disse desde lá do primeiro programa, a gente começa aí com os povos nativos brasileiros, mais de mil jeitos de ser. Imagina que só de registro a gente tinha mais de 1000 línguas nativas brasileiras, né? Após isso, nós recebemos aí os portugueses, que é na figura do europeu, que acrescentou, né, maior riqueza a essa identidade.
Junto com o português veio o povo africano, os povos africanos, porque os povos africanos também não era apenas um, né? Eram vários, como até hoje ainda é, né? Pensando no continente africano, que tem vários países, há essa diversidade. Então, veja, nós temos uma nação riquíssima de identidade, começando aí com os povos nativos brasileiros, que são os indígenas. Depois a gente vem com os portugueses, depois a gente vem com os africanos, e aí vem um monte de gente, né? Vieram os japoneses, os italianos, os holandeses. Recentemente chegaram aqui, estão chegando bastante os venezuelanos, veio também os sírios, num passado bem recente também os haitianos. Todas essas pessoas que vêm ao Brasil, elas que resolvem fazer desse país a sua acolhida, a sua nação, elas vêm por N motivos. Então, assim, lá atrás nós tínhamos aí os portugueses, né, que vinham ao Brasil, vieram ao Brasil buscando aí um caminho melhor para chegar às Índias. Por isso que são chamados, aí os povos nativos brasileiros são chamados de povo de indígena, né? Porque os portugueses, ao chegarem ao Brasil, acharam que estavam chegando na Índia, quando na verdade eles estavam chegando no Brasil. Então, daí veio, né, essa nomeação, né? Então, assim, toda essa gente que chega por alguma razão. Então, o português veio para desbravar. Não é isso? Ele precisava encontrar novos caminhos para chegar onde ele gostaria, né? Depois vieram aí, junto com os portugueses, os negros africanos. O que difere, né, dos demais? Porque foi o primeiro povo, isso no registro histórico, os povos nativos, os povos africanos, os negros africanos, lembrando que na África não há só negros, também na região da África do Sul há brancos, né? Então os negros africanos, eles vieram numa condição não humana, eles vieram numa condição de objeto, né? E isso é uma característica que ainda é uma herança nacional. Então, vamos lá, ouvintes. Vocês vão dizer, olha, a minha ancestralidade, eu não tenho uma ancestralidade africana. Nenhum dos meus ancestrais, eles foram escravizados. Sim, é verdade. Mas a gente tem no Brasil uma tendência que ela está remetida aos resquícios da escravidão, né? Que é o não reconhecimento da riqueza humana que nós temos. Então, veja, é interessante eu dizer que eu sou neto de italiano, né? Que eu tenho um ancestral europeu. Mas é muito difícil eu dizer, encher a boca para dizer, olha, eu sou neto de um descendente africano, de uma pessoa que foi escravizada. Isso não é motivo de orgulho, né? E a nossa terra, ela deixa essa característica, né? Essa ideia de objeto, ela ainda está na nossa identidade. Quando a gente não reconhece o valor ancestral da nossa identidade, a gente costuma ter uma estima baixa. Então, nós, o brasileiro, ainda tem uma identidade muito pouco fortalecida por não reconhecer riqueza na diversidade que a gente tem. Então, nós temos os povos nativos brasileiros, nós temos aí os portugueses, nós temos todo esse pessoal que veio de fora e que trouxe maior riqueza à identidade do Brasil. Muito maior riqueza, né? A riqueza humana do Brasil talvez seja a maior de todas as nações, porque a gente abarca todo mundo, a gente acolhe todo mundo. O Brasil, enquanto identidade humana, identidade nação, é uma identidade que ela não pode ser caracterizada apenas como única, ela é pluri, né? E
Mário de Andrade, quando ele fez um livro chamado, uma obra chamada Macunaíma, ele retratou muito bem, né? Ele colocou o nome do herói, né, Macunaíma, o herói sem caráter. Ele colocou o nome desse personagem, essa alcunha, né, o herói sem caráter, essa expressão, para trazer aí essa reflexão da identidade brasileira nacional. Como que era? Por que Macunaíma é um herói sem caráter? Então, vamos contar aí rapidamente a história de Macunaíma. Macunaíma era um sujeito que vivia na selva. Ele era indígena, né? Ele era selvagem, né? Ele era um dos povos nativos brasileiros. Ele era preto retinto. Retinto, quando eu digo retinto, é uma cor que vai por cima da outra. Ele tinha mais 2 irmãos, né, Macunaíma. E veja, um dia eles estavam lá na selva, de acordo com a paráfrase que eu estou fazendo rapidamente do livro. Um dia eles estavam na selva e aí Macunaíma encontrou uma espécie de laguinho, de pequeno poço d'água. Quando Macunaíma viu aquele poço, ele resolveu tomar banho dentro do poço, né? E o que aconteceu? Macunaíma, que era preto retinto, ficou branco de olhos azuis, cresceu até de tamanho, né? Os irmãos, quando viram aquela transformação, os irmãos de Macunaíma também eram pretos retintos. Lembrando que é um preto retinto que se remete aos povos indígenas do Brasil, tá, gente? Aos povos nativos brasileiros. Quando eles perceberam como é que eu diria para vocês, essa mudança, logo o segundo entrou e tomou um banho. E o que aconteceu? Ele não ficou conforme ficou Macunaíma, loiro, retinto, mas ele clareou a pele, ficou um pouquinho mais claro, não ficou tão retinto. Então, diminuiu aí a prestidão dele, ele ficou mais claro. Então, veja, nós temos o primeiro irmão, o segundo ficou mais claro, e depois nós temos o terceiro irmão. O terceiro irmão tentou ir lá também, olha, eu quero ficar branco também. Ele não conseguiu. Ele continuou retinto, todavia ele conseguiu lavar os pés, as palmas dos pés e as palmas da mão, garantindo aí o caráter branco da parte aí das mãos e dos pés, né? E mesmo assim ficou retinto. Isso é chamado de alegoria, né? A gente chama esse traço, essa característica de alegoria. Por que alegoria? Porque isso aí é a representação da identidade nacional segundo Mário de Andrade. Então, essa mudança de Macunaíma, de se transformar num europeu, essa mudança dos outros 2 irmãos, significam a mudança, a transformação da identidade brasileira, né? Então, veja, primeiro nós tínhamos os povos indígenas, representando Macunaíma no caráter dele inicial, preto retinto. Quando chegaram ao Brasil os europeus, e aí a figura do português, Macunaíma, ele passa a ter uma característica europeia. Os outros 2 irmãos dele também mudam, né? Não mudam muito, mas mudam, né? E ele passa também a adquirir essa característica europeia. Então, nós temos aí Macunaíma refletido como um herói sem caráter, não porque ele não tinha um caráter, mas porque ele não tinha uma característica definitiva. Ele tinha várias características e não dava para dizer, olha, Macunaíma é europeu, Macunaíma ele é indígena, não dava para dizer. Então, como é que eu diria para você, o que Mário de Andrade reflete com isso? A identidade multifacetada do Brasil, né? Nós não temos uma apenas, todavia a gente ainda não infere, não atribui riqueza a essa identidade, e isso é o que nos enfraquece como população,
né? Porque se eu não reconheço o valor dessa pluralidade, se eu não reconheço o valor da minha ancestralidade, se eu não conheço a minha história, se eu não valorizo, se eu não honro ela, eu estou fadado a não ter um futuro, a ser subjugado, diluído nisso tudo. E isso me enfraquece. Veja, os povos que têm resistido esses anos todos, com todas as dificuldades, são aqueles que têm uma identidade, um conceito de identidade muito bem enraizado, né? Então vamos falar aí na questão oriental. Nós temos aí o pessoal nipônico que eles têm uma questão aí com a identidade deles fora do comum. Nós temos aí os judeus, que não é aí um aspecto de identidade de nação, mas de identidade religiosa, e que tem uma força tremenda. Por quê? Porque eles reconhecem, o povo judeu reconhece a ancestralidade deles, né? Eles sabem aí as fraquezas dele, tanto do passado quanto do presente. E se uma nação tem passado, provavelmente, e ela reconhece esse valor nesse passado, provavelmente ela tem futuro, né? É bem possível que ela tenha um futuro próspero. Quando eu não reconheço o meu passado, quando eu não honro o meu passado enquanto nação, eu tenho uma fragilidade muito grande. E aí é onde está essa característica que ainda vem do resquício da escravidão que foi instituída no país. A gente negar, de certa forma, enquanto sociedade, que existia esse passado, que esse passado ainda interfere nas nossas relações hoje, porque hoje, enquanto nação, somos uma das mais ricas do mundo, em relação à riqueza e economia, somos também, enquanto nação, em relação à humanidade, uma das mais ricas do mundo, só que nós não reconhecemos a riqueza da identidade e nem tampouco a riqueza econômica. Então, por exemplo, ainda hoje a gente tem aquele resquício de que, aquela ideia de que foi instituída para a gente desde o início, né? Olha, tinha bastante ouro aqui no Brasil, né? Então, veja, esse ouro fica comigo, eu levo embora e você recebe essa quinquilharia, né? Então, ainda hoje, nós temos aí no aspecto econômico, por não ter uma identidade, uma ancestralidade bem definida, não reconhecer o nosso valor pluri-humano, nós temos uma submissão, somos submissos, ainda, não é, Pedro? Pedro está ali. Essa submissão está quando a gente permite que alguém chegue na nossa casa e tire a ordem que está nela. Na nossa casa, nós somos os senhores da nossa casa. Mas veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quando a gente chega a nossa... algum visitante chega na nossa residência, nós, enquanto brasileiros, temos o costume, eu não estou falando que todos têm isso, né? Mas eu diria que a grande parte, de ofertar para a pessoa o melhor prato. Às vezes a gente pega a melhor cama, né? Às vezes a gente dá o melhor espaço para a pessoa, né? Não estou dizendo que a gente tem que receber a pessoa de qualquer jeito, mas a gente dá o que a gente às vezes não dá para as pessoas que estão ali dentro, que estão no nosso cotidiano, a gente dá para um de fora. Veja, quando eu faço isso, eu tiro algo que é meu, eu dou mais valor ao outro do que a mim. O ideal seria que a gente recebesse as pessoas naquela, esse aqui é meu espaço, aqui é minha identidade. Eu não vou fazer com que você tire a sua roupa e vista a minha, né? Mas eu também não vou tirar a minha roupa e vestir a sua só porque você veio à minha casa. Eu sou senhor da minha casa, quem manda sou eu. Então, assim, nós, enquanto identidade nacional brasileira, temos aí um resquício muito forte da escravidão, de não reconhecer a automaestria da nossa humanidade, da nossa pluralidade, de não reconhecer o valor, o que nos enfraquece muito, profundamente, né? Então, a ideia de fazer esse programa, de trazer esse programa de rádio, esse canal, abrir isso, falar da identidade de um ponto de vista geral, sobretudo nos resquícios que envolvem a escravidão no Brasil. Nós temos resquícios, o resquício da submissão enquanto nação. Chega um gringo, a gente vai dar o melhor espaço no restaurante, né? Um dia desses, eu fui num evento
E esse evento tinha várias pessoas, a pessoa fez o evento e ela chamou aí os convidados, alugou aquele espaço para aqueles convidados. E numa região bem nobre aqui de São Paulo, viu? Um espaço bem elegante, né? Chegaram, nesse momento, 2 pessoas, né? E essas pessoas eram francesas, né? E essas pessoas queriam ficar num lugar mais, assim, privativo. Ora, gente, a gente estava em cerca de 20 pessoas. Por incrível que pareça, a casa chegou, o gerente da casa chegou e solicitou que nós nos retirássemos daquele local, porque eles queriam alocar os franceses. Eu não vou contar o desenrolar da história, né? Mas nós ficamos bastante ofendidos e a gente não saiu. Mas é uma característica que a gente tem enquanto brasileiro, colocar o melhor da gente para o visitante e não valorizar o que a gente tem de melhor. Né? Então era isso que eu queria falar para vocês do programa, e eu queria hoje, né, apresentar para vocês, né, faltando aí alguns minutos para acabar o programa, e eu queria hoje trazer aí para você a fala da Cristiane, né? Cristiane, bom dia, Cristiane. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Cristiane Guterres, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Faltando alguns minutos aqui, vamos falar um pouquinho aí de você. Fala um pouquinho, Cristiane, por favor, de você. Quem é você? Bom, eu sou jornalista, sou uma mulher negra e que venho aí lutando para que a gente possa ocupar todos os espaços que, na verdade, são espaços que já são nossos por direito, né? Mas que algumas pessoas insistem em achar que a gente não deve ocupar. Sim, é o caráter da submissão que a gente tinha acabado de falar para vocês agora, pessoal. Então, veja, a ancestralidade africana, a afrodescendência está aqui. Quando chega um gringo em qualquer local, né, e não negro, branco, se está um negro, retira-se o negro que está aqui, que é da terra, e coloca-se o branco no melhor lugar, né? É fácil ocupar esse espaço, Cristiane? Não é fácil, porque é uma luta diária, né? A gente precisa provar que é capaz de estar ali e existe uma exigência da sociedade que a gente tenha que provar e mais de uma vez. Por exemplo, muitas vezes a gente está, quando eu falo assim de espaços que eu devo ocupar, que são meus por direitos, por exemplo, cargos e empresas. Muitas vezes, vários profissionais são vistos para aquela empresa. A gente tem a competência, eu sendo uma mulher negra, tenho a competência necessária para ocupar aquela vaga e a empresa diz que eu não tenho perfil para estar ali. E esse perfil nunca é direto dito que é a minha cor, né? Não. Como assim? Como eu não tenho perfil? Eu tenho as competências exigidas, as habilidades necessárias para ocupar esse cargo e falta um perfil. Que perfil é esse que falta? E nunca tem essa explicação, né? E ela nunca é transparente, essa conversa. Sim. E aí é nesse momento que a gente precisa lutar. E aí é ali que eu preciso falar para esse selecionador que não, esse perfil que você está exigindo, na verdade, você está dizendo que a minha cor não diz, não está de acordo com o que a sua empresa quer mostrar. Uhum. E a gente precisa quebrar isso, as pessoas precisam entender que a inclusão da população negra em todas as escalas, sim, na verdade, quem ganha é o Brasil. Não somos só nós. Tem também essa ideia de que quando você favorece a entrada da população negra no mercado de trabalho, no ambiente educacional, você só favorece os negros. Não, gente. A evolução de um conjunto da população é para que todos ganhem. Quando você mexe na base da pirâmide, já é o que diz a filósofa Angela Davis, a gente mexe em toda a estrutura. Toda a estrutura da sociedade muda, porque você favorece que a base da pirâmide evolua. Todo mundo evolui. Evolui, né? Então, veja, se a gente não honra essa afrodescendência e não reconhece e conhece essa história da ancestralidade, a gente está fadada a dar lugar
ao outro. E aí, se eu não tenho um passado, com certeza o meu presente vai ser difícil e o futuro, ninguém sabe, né? Essa coisa da nossa história é muito forte. A gente, quando você sabe de onde você veio, quando você sabe qual é o seu momento, a história, isso te valida, isso te fortalece. Ter cortado da população negra a possibilidade de saber a sua história fazia parte do plano de escravização desse povo. O indivíduo que conhece essa história, ele vai longe. Então, isso faz a diferença para que a gente consiga avançar, saber a nossa história, saber que a nossa história não começou na escravidão. Não. Nós, negros, a nossa história não começa lá no primeiro navio negreiro que chegou aqui trazendo africanos escravizados de maneira extremamente agressiva numa viagem absurda. Pessoas sendo transportadas como objetos. Eu acho que nem como objetos, a maneira como esses africanos foram transportados. A nossa história é muito anterior. Nós somos descendentes de reis, de rainhas, de povos que iniciaram essa civilização. Os primeiros indícios de início da civilização mundial, eles vêm da África. Sim, sim. Sim. Cristiane, pessoal, vocês querem saber mais da Cristiane? Vocês tem um programa no nosso canal que a gente fez, foi muito emocionante, ela mexeu muito comigo essa entrevista, né, que a gente fez, até hoje eu não sou a mesma. Que bom saber. Essa é a intenção mesmo. Eu sei, por exemplo, assim, eu não sou a mesma de jeito nenhum, nenhum momento, aliás, nenhum de nós, mas eu acho que esse encontro com você fez com que eu revesse algumas atitudes da minha parte e que melhoraram bastante a minha história. Eu fiz uma autocrítica muito grande e que melhoraram muito. Você é uma pessoa muito magnética, muito envolvente, mexe com coisas que a gente tenta esconder, né? E eu achei bem interessante esse aspecto dessa nossa conversa. Então, assim, o que a gente... Estou trocando uma ideia aqui com o Pedro por sinais, e o pessoal não acha estranho, não. É que a gente quer usufruir um pouquinho mais da presença da Cristiane, uma presença tão maravilhosa. Então, assim, o que a gente vai trazer dessa questão do lugar, né? Que a gente vai tratar aí. Se eu não reconheço essa minha ancestralidade, né? Então, veja, a gente tem aqui, por exemplo, quando vieram aqui os negros africanos para o Brasil, as fotos mostram que tinham médicos, né, da acupuntura, né, da holística. Para você ter ideia, muitos deles escreviam mais do que um dialeto, mais do que... Então, escreviam. No pessoal que veio no navio de Cabral, né, isso muda. Por exemplo, eu tenho poucos que sabem ler. Tanto é que quem conta a história para o rei é o Pero Vaz de Caminha, né? Então, a maior parte daquela população que estava dentro daquele navio não sabiam ler, né? Ou não sabia ler, melhor dizer. Já a população que chega ao Brasil negra, ela difere. Ela tem várias culturas, vários jeitos de ser. Inclusive, até hoje, um dos lugares mais estranhos que a gente tem na questão da habitação, da favela, essa arquitetura estranha da favela, que a gente vê com muito maus olhos, porque a gente ainda não conhece a nossa ancestralidade, esse jeito, né, de construir as coisas, nenhum outro lugar no mundo conseguiu se agregar, né? E a população, a favela, é uma característica, sobretudo, da ancestralidade africana, de se agrupar e ganhar força, né? Mas, enfim, precisamos ir, Pedro. Eu gostaria, Cristiane, que você deixasse seu contato, que você falasse só um pouquinho, só um pouquinho. Tá? Você fala, por favor, deixa eu colocar. Eu falo. Bom, quem quiser me encontrar, que a gente possa continuar esse papo, eu tô aí nas redes sociais. Meu nome é Cristiane Guterres. Meu Guterres é Guterres. E aí no Facebook, no Instagram, a gente se acha e a gente pode conversar um pouco mais. E eu quero aproveitar esses minutos finais para dizer que é muito importante que a gente busque a nossa história, a nossa ancestralidade. Toda essa história que nos foi negada, que nos é roubada nos livros didáticos, quando a gente entra na escola,
isso que não é nos apresentado, vá em busca. Não acredite que nós, negros, nos submetemos à escravidão sem resistir. Nós lutamos todo o período, aliás, é o que a gente tem feito todos esses 500 anos, é lutar pela nossa sobrevivência. Não era pra gente ter chegado aqui e a gente chegou. Beijo, pessoal. Podemos te encontrar, né, Cristiane? Até Podemos. a próxima. Gostaria que você viesse de novo. Eu Beijo. Kulelizwe lakithi zakhe thina